dia 7 de setembro, não é? Sim. Se pegarmos o seu pensamento, que eu concordo com a senhora, em partes, Sim. como é que ficaria esses grandes... Pode sentar, meu filho, não é que está separado não, tá? Não é que está reservado não. Não é... Foi colocado para que a pessoa que sente pegue. Tá bom? Então, hoje é dia 7 de setembro, não é? Como é que levaríamos isso se pegarmos os espíritos empreendedores? Tá? Esse, o seu pensamento, eu concordo com ele. Mas, se buscarmos aqui... Pegou. Se levarmos aqui em consideração esses grandes empreendimentos, como foi a independência do Brasil, o trabalho dos bandeirantes, a vida, a tarefa de Fernão Dias Paz, como é que se explica isso? Eu acho que esses espíritos vieram assim, já com uma determinada missão. Sim, mas isto é fé? Vocês já estavam programados para... Se for programação, eu programo a minha ação, né? Tá certo? E a minha ação eu posso executar ou não, dependendo da minha fé. Mas o que é fé? Eu acho que fé também depende, para mim, a pessoa está em estado de graça, assim. Acho que fé é isso. Olha, eu não sei explicar para você, porque eu tenho pouco estudo assim, sobre isso aí. Eu perguntei para você. Eu queria falar sobre a fé. Agora, o que significa realmente? Eu acho que eu tenho fé. Talvez eu não tenha tanto... Mas aqui nós não vamos falar aqui sobre se a senhora tem ou não o seu conteúdo. Eu não vou aqui discutir o seu conteúdo. Mas nós vamos aqui falar da fé. Tema fé, né? Tema fé. Então, o que é fé? O fé é uma crença? A fé é uma crença? O que é fé? A fé, ela nasce e é absoluta? O que é isso? Existe algum mecanismo criado pela humanidade para desfazer a fé e aumentar a fé? Existe? Claro que existe. Sim. Modificação da fé. Retirar a fé da cegueira, da ignorância e colocar a fé no laboratório de observação? Isso aumentar a fé. Quantos se salvaram? Quantos prorrogaram sua vida quando a fé saiu dos recintos religiosos e entrou para a profundidade dos laboratórios na produção de antibióticos? Quantos que melhoraram em retirar a fé instintiva, absoluta, na construção de milagres e colocaram a fé no campo da racionalidade? O que é fé? Fé é forças de fazer, realizar? Olha a fé desmanchando aqui. Olha a fé se ampliando. Olha a fé tomando outra direção. Será que crer em Deus, ter fé em Deus,
É continuar com os joelhos encarejados fazendo oração? Ou é ampliar a sua visão através do microscópio ou do telescópio? Tornar-se amigo do livro? É a segunda opção, né? Não. Só existe essa. Só existe respaldo para a fé cega, o fanatismo. A fé cega, a fé sem razão só nos leva ao abismo do fanatismo. A única ferramenta que leva luz para o crescimento da fé chama-se razão. E a razão por si só é absoluta? Não, por si só ela morre. O que é fé? Será quem construiu o maior, quem deu o maior peso à fé? Foram os padres ajoelhados no Vaticano ou foi a luneta de Galileu? A fé romana, a fé do Vaticano, trazia a parte intuitiva, mas não tinha luz da observação. E o combustível, a matéria-prima para mover e manter essa situação funcionando até hoje, na profundeza das trevas, quem mantém as trevas chama-se ignorância. É a ignorância que mantém o funcionamento das trevas. Sim. O mal é criação humana ou divino? Humana. A divindade não constrói o mal. O bem não age duas vezes. Se você vem aqui ou em outros lugares e se cura, cuidado, porque quem se cura volta a adoecer. Quem se cuida jamais adoece. E aqui está embasado no campo de Jesus. Nada aqui. Tudo que eu falar, se um dia eu falar uma vírgula fora do Evangelho, por favor, me abandone. Me abandone, porque estarei em profunda queda e levarei milênio para me recompor novamente. Se alguma de minhas colocações aqui tiver uma vírgula fora do Evangelho, por favor me alerte ou me deixe. Tem seres aqui que já viram ou conhecem alguém ateu? Conhece alguém ateu aqui? A senhora conhece alguém ateu? Não. Esses dias fui almoçar com um casal de médicos. E eles se declararam ateu. Eu achei interessante a sua declaração. Eu não creio em nada. Creio apenas na ciência. Mas antes da sua declaração, eu disse para ele, eu também sou ateu.
Ele disse, você quer me enganar, porque eu sei que você é um homem religioso. Eu disse, não, eu sou ateu. Ele disse, por que você é ateu? Porque eu acredito na ciência. Ele disse, eu também acredito na ciência. Porque a ciência matou o Deus do passado, criou o Deus do presente e amplia as portas para o Deus do futuro. Só aqui já não existe ateísmo. Mas acho que muitas vezes nós temos muitos vícios. E um dos vícios que mais nos causa problemas são os vícios do pensar. Quando que 2 mais 2 aqui não é 4? Quando que 2 mais 2 não é 4? Senhora, quando que 2 mais 2 não é 4? Pela lógica, 2 mais 2 é sempre 4. Agora, Quando que não é 4? quando você está errado, eu não sei. Quando que 2 mais 2 não é 4, a gente alguma coisa deve estar errada para não dar a soma 4. Quando que 2 mais 2 não é 4? Então, um lado do outro é 22. Quando que 2 mais 2 não é 4? Na família, 2 mais 2 não é 4? Você que se modifica a ciência para uma nova base. A ciência. Olha, uma pergunta simples. Simples. Quanta confusão causou porque tirou vocês do vício do pensamento. 2 mais 2 é sempre 4, só não é 4 quando está errado. Mas aqui já surgiu com a família, com ali 2 na frente do outro, né? E daqui confusão começa a se instalar. E a fé é mais ou menos isto. Vou falar aqui um pouco da fé raciocinada. O que é fé? A fé é a menor distância entre a criatura e o Criador. O nosso Criador é perfeito? É. Quanto menor for a perfeição, quanto menor for a distância entre a criatura e o Criador, maior é a perfeição. Maior é a caridade, maior é a fé. Quanto maior for a distância, menor a fé, menor a caridade, menor a intuição. É difícil isso? Agora nos ensina, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Agora, uma das grandes norteadoras da fé é a lógica. Quem trouxe a lógica para auxiliar a fé? Quem trouxe? A ciência. A razão. Nada se passa sem a devida estrutura explicável. Nada. Você disse que a família, teve tal problema na família, né? Pela entonação da queixa,
ou reportasse à família, deve estar com problema. Será que é por acaso isso? Não. Processo reencarnatório, você foi chamada. Seu marido também foi. Seus filhos foram chamados. Senhora bacana, tem esse cara aqui para reencarnar. Você aceita? Você aceitou. Chegou aqui, a senhora, por interesse de conveniência, resolveu modificar o trato. E aí? O projeto vai ficar prejudicado. Existe uma programação? Existe. Programado a ação. Está cumprido a programa da ação? Não. Se a senhora cumprir o que foi programado, as suas ações programadas, não tem problema nenhum. Aceita o maridão do jeito que é, os filhão do jeito que é, a lei, porque os filhos, a senhora é mãe, a senhora tem filhos? Tem 2 filhos. Olha, pela própria terminologia está errado. A senhora é mãe, a senhora é mãe deles. Eles são seus. Eles são de Deus, né? E a senhora é o que deles? Tem certeza? A senhora gerou? Foi lá, a senhora colocou célula por célula, direitinho. Toda noite a senhora ia lá, colocava, montava, racionalmente. Conversa. Não diretamente, mas... Indiretamente. Então a senhora é mãe ou estar mãe? É totalmente diferente. Se a senhora é mãe, é absoluta. Nem mesmo ela. A senhora estar mãe não é mãe. Eles estão filhos, não são seus filhos. Não acredito não. É lógica isso. E quando nós temos propriedade, nós queremos mandar e desmandar. Aí até pega esse garotão assim, olha, chegou dormindo, não é isso? Só que aqui ele criou uma fórmula de agir, de dominar, de ser tratado. A mamãe acostumou, porque entrou no processo de absolutismo. Eu sou mãe. Ela é mãe de uma criança. Ou está mãe de uma criança. Daqui a pouco ela tem que aprender a estar mãe de um adulto, de um homem. E pouquíssimas mães aceitam isto. Estar mãe de uma criança é fácil. Estar mãe de um homem é diferente. Estar pai de uma criança, faça isso, faça aquilo, é tudo muito fácil. Estar pai de um homem que tem definições, tem postura, tem obrigações. E aqui a grande confusão de vocês, a grande confusão da família é isso. Vocês se acham absolutos. Papéis, né? Não, colocações mesmo. Como é que é isto, né? Foram preparados para isso? Hoje eu vim com um espírito meio contestador. Para desmanchar tudo que vocês tentaram construir aqui. Primeiro que a senhora surgiu com uma fé, foi detonada a fé dela. É uma questão de ajuste. Ah, é? Pois questãozinha de ajuste, seria tudo normal, né? Bacana, né? O doutor Sigmund Freud não teria trazido aqui as questões de Eletra, de Édipo, né?
certo? Questão da inveja. Como é que é isto, né? Como é que se lida com isso? Quando nós invejamos um amigo e temos a coragem de declarar, nós falamos que a inveja tem outra cor, foi a inveja branca. As ações são a mesma. Inveja faz mal para os dois lados. De forma nenhuma. Ciúmes. Você é ciumenta? Todo mundo é. Você acha? Qual o bem que o ciúmes faz? Nenhum. Pra mim, não. Essa questão de a gente querer ter a posse, né? Ter aquela Propriedade, né? Propriedade, né? Propriedade, domínio, né? Eu mando, né? A gente... Ah, é? Você é ciúmes? O ciúmes serve para alguma coisa aqui? Tá, não serve. Tem uma utilidade. Para que o ciúmes serve? Senhora? Eu acho que o ciúme tem que ser dosado, nem muito nem pouco, porque quem ama cuida, né? Só um pouquinho. Zelador é uma coisa. Ser zeloso é uma coisa. Né? Alguém concorda com ela? É isso mesmo? Eu também concordo que quem usa cuida, né? Ou quem ama? Quem ama ou usa? Quem ama cuida. E quem usa? Também, né? Eu acho que tudo tem o meio termo. Nem muita mar, nem muita terra. Tem um pouquinho assim. Não que eu filme exagerado de volta sempre, mas um pouquinho assim, aquela pessoa. Eu no meu modo de pensar, assim, talvez eu esteja errado. Se você tem uma. Mas a senhora não está falando, não é uma questão de zelo, não. Você vê a pessoa zelar assim das coisas não é bom também? E ter ciúmes? Ah? E ter ciúmes? É bom ou ruim? Não, um ciúme exagerado. Mas qual é a dose de ciúmes? Qual é a dose Certo de ciúmes. Assim um pouco, não aquela coisa exagerada de controlar, de saber de tudo, no quarto. Ué, mas qual é? Que interesse aqui? Então, para que serve? É se você não controla, se você não... Então, não ser aquele ciúme controlado, aquele ciúme. Então, se não é controlado, é descontrolado. Aí dá-nos tudo. Só, não aquela coisa exagerada. Qual é a utilidade dos ciúmes? Meninada? Qual é A utilidade dos ciúmes? Tem ciúme do seu filho? Não? Esse é seu filho. Ele é seu filho mesmo. Você é mãe. Está a mãe. Eu acho que você está mãe. Você não tem capacidade de... Fazer um filho desse. Você está mãe. Ele está seu filho, ele está filho. Agora, né? Daqui a pouco você hoje está mãe de uma criança, amanhã você estará mãe de um homem. E você tem que se preparar para hoje se preparar para estar mãe de uma criança e daqui a pouco estar mãe de um homem. A senhora é mãe dela, né? Dela. Como é que é? Nora. Então, a sua filha hoje é uma mulher. Né? Trabalha e tal, tem um seu papel na sociedade. É diferente hoje de quando ela era, a senhora estava mãe de uma criança e hoje a senhora está mãe de uma mulher. Muito. Os pesos e medidas totalmente diferentes, né? E se a senhora tivesse continuado tratado, se a senhora não modificasse, daria certo? Se as relações se modificam, A fé precisa modificar continuamente.
devo testemunho porque eu sou mãe de 6 filhos, 5 homens e uma menina, e hoje me culpado. Mas por quê? Ela continua criança ainda? Não. 5 homens já adultos e uma moça. Então, também é adulta. Sim. Quantos anos ela tem? 30 anos. Então é uma mulher. O mais velho tem 43 anos. Como é que é? O mais velho tem 43 anos. Mas ela é uma mulher. Sim, é a caçula. Não, mas é uma mulher. Sim. É casado, tá? Então, é uma mulher. Os outros filhos só um que é casado. Os outros 4 moram ainda comigo. E eu me comparo, me disseram crianças, e eu punhava isso, eu punha uma cama só, com os brinquedos que eu só. E hoje eles brincam, porque não quer mudar no quarto do outro. Então eu acredito assim, uma mudança muito brusca, coisas que ficaram adultos. Claro, a senhora quer continuar mãe de criança. E aqui não dá. Se a convivência com seus filhos se modificou, a sua convivência com a fé também tem que se modificar. E quem vai nos forçar a modificação da fé é a razão, é a ciência. É a ciência. Então, meninada, a fé é absoluta ou é relativa? Relativo. Relativa. A fé absoluta é? A consciência universal. O que você sabe, né? Porque Deus é diferente para o senhor que é diferente para mim. A minha consciência de Deus é diferente da sua, é diferente da senhora. E os homens querem colocar tudo isso numa situação só. Aí formam os blocos de religiões. E constitui poder. Eu estava ouvindo ontem não sei o que foi, hoje. Essa Jornada Mundial da Juventude. Fizeram a programação para a vinda do Papa, não é isso? Depois, no meio da programação, trocaram o Papa. Saiu um Papa, entrou outro. Nós temos condições de prever um ano antes a temperatura, o clima. Ninguém previu aonde que iria acontecer o encontro da juventude. Não tem lá geólogo para analisar o solo. É Ibatiba, sei lá o que é. Hã? Guaratiba. Ninguém foi ver o solo. Um dos maiores núcleos de ciência é daquela religião. Ninguém viu isso. Mas vão aqui na empolgação, né? E na empolgação surgiu aí, Deus lá vai saber, São Pedro vai saber se o representante dele vai estar no Rio de Janeiro. Manda chuva assim mesmo. A mudança, né? De planos. Deus deixou de existir? Não. Alterou alguma coisa? Não. Houve um grande movimento, onde? Na parte religiosa, né? Parte religiosa. Ô Ed, cuida bem das nossas velhinhas, hein? Tá chamando a senhora de velhinha. A senhora não é velhinha, não, mais ou menos. É uma menina. Ainda bem nossas meninas. Então, serão logo mais. Irão desencarnar, trocar de corpo, tudo corpo novo. Uai, não é assim?
Como é que é? Renovação. Deus não gosta de nada feio, não. Tudo novo. Passa, minha filha. O único ser feio na terra sou eu. Agora, vocês têm, o corpo ficou feio, meio danadinho, né? Troca, né? Troca de carro, troca de casa, de apartamento. Hoje troca de marido, mulher, troca de filho, troca de tudo, né? Troca de sexo. Não vai trocar de corpo? Não. Agora, 150 milhões foi a continha que ficou depois do nosso irmão argentino passar por aqui. Tá, bexiga, que conta cara, né? Já deram 50, falta ainda 6. E abriram a emissora que cobriu todo o evento, abriu numa instituição, pedindo para quem o dinheiro para pagar essa conta? Por que não desconta no salário dos padres? Por que não pede aos salesianos, colégios salesianos? São riquíssimos. Por que não pede à Pontífice Universidade Católica? Por que não pede aos colégios São Domingos? Por que não pede às suas fundações? Por que tem que pedir para o povo? Somos nós que temos que retirar do nosso dinheiro? Por que isso? Então, meninada, faltou ali razão. E a matemática não mente. É um Deus, é uma parte de Deus que não mente. Os homens tentam mentir com ela, mas não faz. 2 mais 2 é 4. Né? Não, porque foi assim, foi assado, São Pedro, a chuva. Nada de chuva cara é essa. Né? Faltou o quê? Pulso administrativo. Aqui vocês veem esse homem aqui, né? Falando desse jeito. Falar, tô vendo? Venho aqui, eu brinco, falo isso, falo aquilo, não é isso? Vocês acham que eu sou 24 horas aqui? Não. Quem esteve aqui na quinta-feira passada, onde não é aberta ao público, eu sou esse cara? Não sou. Totalmente diferente. Pouquinho mais, né? Até digo mais cobrador, né? Perturbado. Perturbado. Então, e perturbador, né? Eu fiquei 2 dias doente aquele dia, né? Porque na terça-feira veio aqui, as pessoas vieram aqui e a casa não estava aberta. Fechado, né? Enfim, passou de um canto para outro, me ligaram, me falaram. Eu me contive quieto. A construção disso aqui me levou quase 50 anos nas costas. Né? Construir isso aqui. Para desfazer, isso aqui é fácil. Isso aqui é muito fácil. É só alguns trabalhos não funcionar. E o trabalho de terça-feira, de segunda-feira, já tinham me dado um furo a engolir. Né? Pode ser também radical. Terça-feira falhou. Esperei
ampliação ou retratação, ninguém ficou quieto. Todo mundo ficou quieto. O meu compromisso é com esse cara aqui. Os doentes é dele, as crianças é dele, os velhos são dele, os famintos é dele. Ele mandou cuidar. Arrumou gente lá de cima, que não tem corpo, ou se tem corpo eu não vejo, e me mandou a bucha aqui para baixo. Mas aqui nós doamos para os famintos dele aproximadamente 130 mil refeições por ano. A brincadeirinha para 40 mil pessoas, uma ceia de Natal. Os caras estão lá em cima, eles não têm corpos aqui, não tem registro. Não pode ser processado, não pode ser protestado, título em cartório, né? E a bucha sobrou para quem? Para o caboclo aqui, né? E aqui eu tenho que prestar conta à sociedade. Tenho que viver a parte moral e ética, mas não posso desconhecer a linguagem jurídica. Não posso deixar, porque para a parte jurídica, moral e ética não existe, que existe a linguagem jurídica dele do direito. E aqui eu tenho que viver nesses dois balanços aqui. E tocar a situação. E tenho que trabalhar ainda com a intervenção do mundo, dos ignorantes do mundo espiritual. Com a ajuda dos espíritos esclarecidos. Movimentar minha boa vontade. Provocar o movimento da boa vontade dos que chegam doentes aqui. Para que se tornem colaboradores. E a situação ela vai tomando corpo. São 3 casas, mais 2 que prestamos assistência. Fora inúmeras outras coisas, cobranças que temos. Aí nos dão o direito de abrir essa porta. E esse cidadão, que confia a tarefa em nós, eu vou mandar para tratamento, a equipe do mundo espiritual te mando. A parte material, a parte física, você toma conta. Entre os doentes, você faz investimento de curso. Tem todo o parte de tratamento, de reorganização. Tá pronto, tá pronto. Agora você vai servir. Não é para mim. Você vai produzir, tem oportunidade de produzir seu próprio remédio. Simplesmente a porta fechada. Bacana. Se eu não tenho respaldo de boa vontade dos que estão comigo, não irei enganar esse cara aqui, ó. De forma nenhuma. E aqui não preciso do doutor Adolfo, não preciso do doutor William, não preciso de ninguém. É minha responsabilidade. E fechei os trabalhos de terça-feira à parte da manhã. Não tem mais. Para que eu não venha correr o risco de ser desmoralizado. Perder credibilidade. Os trabalhos de terça-feira de manhã não existe mais. Então existe. Segunda-feira, das 8 ao meio-dia, e às quartas-feiras, das 2 às 6. Quem vai ser responsabilizado por isso? Alguém será responsável? Sim. Irá ser responsabilizado. Quem vai ser responsabilizado? Quem falhou? Os amigos que deixaram de ser atendidos. Os amigos dele.
Os amigos dele. Vocês vão ouvir: eu tive nu e tu me vestiste. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava na prisão e foste me visitar. Eu estava caído e me levantaste. E você vai perguntar: Senhor, quando que eu te vi nu, doente, com fome, caído, prisioneiro? Eu nunca fiz isso para ti. Eu nunca te vi nesse estado. Ele vai te responder: quando cuidaste de um desses pequeninos que eu te mandei, era a mim que fazias. Ao mesmo tempo, ele também dirá: eu tive preso e não me visitaste, nu e não me vestiste, com sede não me deste beber, caído. Novamente você vai questionar: quando? Eu nunca te negaria a assistência. Eu nunca iria primeiro cuidar dos meus interesses para depois cuidar dos teus interesses. Primeiro seriam os teus. Ele vai te responder: quando deixastes os meus bem-amados caídos, com fome, prisioneiros, com sede, e nada fizeste, era a mim que estavas fazendo. Era a mim que estava fazendo. Então a minha consciência é tranquila. A minha parte de direção fiz e faço. Mas a parte de vocês não está em minhas mãos fazer. E eu tenho o direito de ficar com raiva. Tenho direito. E fico com raiva sim. Fico com muita raiva. Porque disse para esse cidadão: você me deu casa para cuidar? Me deu, né? Então vai funcionar direito. A minha vida particular toco de qualquer forma, eu conserto. Mas a organização que você me deu anda correto. Se não andar, eu fecho. Fecho, mas com 2 não tem tempo ruim. Não irei transferir a conta para ninguém, é minha. Fecho. Fecho o Piruíbe, fecho Santana Parnaíba, fecho esta. Não andou direito. Não teve funcionabilidade e transparência. Filantropia e pilantropia andam juntos. Não, bacana. Não vai ser assim. E não é enquanto eu viver. Enquanto eu tiver interesse por Jesus, eu vou encher a paciência de vocês. Porque morto, mesmo morto, eu vou estar aqui. Mesmo morto, eu vou estar aqui. A não ser que eu me desencante. Me desencante, fique profundamente perturbado e perder. Eu tenho projeto, se eu morrer agora, amanhã eu não vou no meu velório. Vocês que vão, porque eu vou estar em outra. Nós vamos subir e descer morro. Acho que eu vou ficar perto do meu cobaia, coitadinho. Não, muito obrigado pelos frangos que eu comi, pelos bifão, as picanhas, né, os milhos, o corpão que eu construí. O cara não fica doente, nunca me deixou na mão, tem nada quebrado, tudo funciona. Vai ficar chorando? Não. Partir para outra. Agora, se vou para o inferno, para o céu, para mim não me interessa. Se eu for com Jesus,
Se for para o inferno, a gente faz lá um paraíso. Se for para o céu, nós vamos ampliar aquele negócio. Primeira coisa que eu vou fazer é uma casa para atender o Ed, lá em cima. Justo eu? E o jardim também. Ai, ai. Certo, meninada? Cadê a menina da fé? Sumiu. Ela fora? Foi tão bombardeada que ela saiu de fininho. Entenderam? Entenderam a fé? Quem mais produziu beleza? Foi os joelhos em penitência dentro das igrejas? E as suas ladainhas? Ou a grande forma matemática, ou grande forma de música? Podem ser lidas em forma matemática das grandes canções. Jesus, a alegria dos homens. Será que a ciência o ajudou? Sim. Continua ajudando? Sim. Quem renovou o Vaticano? Foram os padres que estavam lá? Ou quem pôs desordem ali para reorganizar? Foi Galileu. Foi Galileu que fez isso. Porque ele destravou a fé irracional e colocou razão. Essa semana surge uma notícia que os investigadores encontraram em extensão o maior vulcão do sistema solar, aqui na profundeza do Pacífico. E de Pacífico tem só o nome, não é nada Pacífico, o Oceano Pacífico. Ele só perde em altura para um vulcão de Marte. De extensão ele tem 308 quilômetros, perto do Japão isso. 308 quilômetros de extensão e ele tem, acho que 3.700 metros de altura. O de Marte tem 19 quilômetros de altura. 19 mil metros. 19.300, eu acho. Quando que esse gigante se movimentou ou entrou em atividade pela última vez? É possível na fé irracional falar? Não. Só nos testes laboratórios. São precisos pela linguagem matemática. 114 milhões de anos. E vamos pedir a Jesus que ele continue lá adormecido, porque se acordar, muitos de vocês vão dormir. Muitos vão dormir. Então a ordem permanece, enquanto um dorme, o outro tenta evoluir. Hoje nós estamos no limite da matemática. A linguagem eletrônica faz os seus cálculos em sistema binário. Está no seu limite. Do 0 e 1. E aqui sim, a intuição vai nos trazer antecipar e muito a razão experimental da lógica nem laboratório, como o livro ou a linguagem de Lao Tse. Os velhos asiáticos. Vai falar da mudança.
da língua matemática para a sua amplitude, não mais o 0 e o 1, que o 0 não tem valor nenhum na esquerda, mas na direita ele tem muito valor. Então, o 1 e o 0 multiplicado sempre por si mesmo. Então, 10, 20, 40, 80, 160 e daí sucessivamente. Esta é o finito? Não. Porque tem outra parte. O 1, o 2 e o 0. O 1, o 2, o 3 e o 0. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 0. Até chegarmos na casa de 1 e o 0, que é o 10, multiplicado por si mesmo. Difícil esse raciocínio. Por que você acha complexo? As dimensões, né? Se a gente pensar em termos assim, iniciais, né? Uma combinação binária, né? O 1 e o 0 ainda tudo bem. Multiplicando, aí você começa a multiplicar por ele mesmo, uma décima potência, aí fica complicado. Quer ver? Dani, mais uma vez, qual é a última medida já utilizada pela linguagem matemática eletrônica? Iotabyte. Você sabe o que é isso? Eu também não. Porque estamos chegando no limite do 0 e do 1. Quando é que isso aqui iniciou? Vamos pegar uma caroninha aqui. Vamos lá no que a senhora... Quando? Ah, é? Não. Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver no pai do que chamamos verdade para a ciência. Isso é matéria, não é? Matéria tridimensional. Isso aqui se encaixa, não é? Vamos buscar Aristóteles. Aristóteles vai dizer que a verdade está no visível. Embasado, tem dois pilares que segura. Interesses e conveniências. Interesses e conveniências, vou tentar isso aqui. Existe uma proibição, é proibido contradizer-se, mas pode criar outras versões. E aqui é a base de toda a ciência aristotélica. Veio um carinha que matou isso aqui. Assinou o atestado de óbito de uma forma clara, simples. MC ao quadrado. Quem fez essa continha? Essa fórmula? O que ele fez? Pegou todo o mundo de Aristóteles, colocou igual a velocidade da luz. Por quê? Porque tudo começou, o limite do velocidade, tempo e espaço, ou do mundo tridimensional, é do 0 da esquerda para a direita até o limite de 300 mil km por segundo. Se é 300 mil km o tempo para, 301, o que ele faz? Hã? Mas existe outra forma. Se é 300 ele para, 301 ele volta. E começa outra linguagem matemática, não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. E aqui é o mundo do plasma. O mundo do plasma está aqui. Quando Johann Sebastian Bach constituiu em linguagem matemática reprodutiva no mundo racional as notas musicais de Jesus, a Alegria dos Homens, Toccata
Número 147, acho que é isso. Esse cidadão, como é que chegou essas notas musicais para ele? Como é que chegou essa inspiração? Com que matéria isso aqui chegou? Foi plasmado de outras mentes. Forma musical, plasmou e transmitiu para a terra como um alento para as almas em sofrimento. O que deseja voltar para a sua origem, quer recordar de sua origem, é a mais profunda estrutura musical. E como é que isso chegou? Forma matemática. Da esquerda para a direita? Não, foi da direita para a esquerda. Quando nós conversamos com você ou com algumas outras pessoas, e aqui vamos buscar o Dr. Freud. Salada que eu faço com vocês é tão grande, eu acho que você sai daqui louco. Freud vai dizer: o passado, quando não passa, é problema no presente pedindo solução. Onde é que está isto? Está nas energias plasmadas. Como é que você plasma energia? Pensando. Você já foi na casa de alguém e falou: nossa, está carregado. Não é, filha? Eu venho aqui e me sinto bem. Por quê? Plasmou-se energia aqui. Se com todos nós começarmos a brigar, nós plasmamos ou produzimos energia em desacordo. Isso é plasma. E a plasma é matéria que está fora desse reino tridimensional. Está em quarta essência. E aqui a mecânica quântica, a física quântica são as linguagens capazes de explicar e construir estruturas funcionais. Quem mais produziu a grandeza de Deus para o mundo? Foram as religiões ou foi a ciência? A ciência. A ciência pegou o mundo do Deus pelo microscópio, as micro-organizações. Depois pegou e aumentou isso aqui, telescópio. Falou da grandeza de Deus. A ciência que foi lá no pé do altar, ou lá no confessionário, e resgatou a ciência da psiquiatria e da psicologia. Vamos buscar lá atrás. O que não pode é a religião achar que eles são absolutos e, em cima do absolutismo, querer perpetuar o domínio pela fé cega. Porque na hora que você insiste, é proibido perguntar. Se você perguntar, é heresia. Eu quero saber, não pode responder porque é heresia. Muito bem. Mas se você insistir na pergunta, ele vai dizer: se você tiver uma bolsa recheada de ouro, aqui eu não posso te falar, mas eu tenho um departamento que pode. E aqui eu construí as Pontifícias Universidades Católicas e os outros colégios sucessivamente, que pode falar da ciência. Ali ele não pode, porque o pacto é de fé cega. A razão será desenvolvida na mesma propriedade, mas em outro departamento. E lá você vai ter que pagar peso de ouro. Eu acho que muitas vezes eu exagero, porque eu já fui padre em outra encarnação e muitas vezes falo muito do funcionamento a mesma coisa dos renovados, né? Quem é evangélico aqui? Alguém já foi a alguma igreja evangélica? A senhora é evangélica?
Quem já foi aqui? Já foi? Quem já foi no Espiritismo? Foi? A Bíblia contém o Evangelho? Ou o Evangelho contém a Bíblia? Nas casas evangélicas segue a Bíblia ou o Evangelho? Hã? Segue a Bíblia. Se segue a Bíblia, por que se diz evangélico? Mais para um pouquinho. Para um pouquinho. Aqui cria-se a grande confusão. A Bíblia, ela foi encerrada por Jesus. Quando? Ele fez 30 anos. Ele foi na organização chamada Sinagoga. No dia que ele fez 30 anos, vai lá e diz, do livro de Isaías, esse livro se encerra aqui, a partir daqui será a boa nova. Processaram ele por causa disso. Processaram e assassinaram. Cometeram um crime. E olha a coisa como é que... Eu não entendo isso. Então ele encerra a Bíblia. E cria o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Cristão. Como chama o primeiro mandamento do Evangelho? Amar a Deus, depois eu posso começar. Aqui está contida? Amar a Deus? O que está escrito lá? Amar. Ama a Deus sobre todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo? Uma determinação presente. O tempo é presente? Quem tem algum professor de português aqui? Olha quando você fez. É futuro. Então por que ele disse amarás? Eu sabia da cabeça quadrada que somos nós. Amarás é futuro. Como é que eu posso amar a Deus? Se eu tentar descobri-lo, conhecer. Então nenhum povo consegue amar a Deus se não for amante profundo da ciência. E essas coisas que Deus me fez assim, vou nascer assim, morrer assim, conversa. São para preguiçosos isso. Então, meninada, e o segundo mandamento, como é que é? Quem que fuma aqui? Toma uns álcool. Fuma uns baseados. Cheira uma carreira. Abusa do sexo. Hã? Abusa do trabalho. Amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você pode amar o outro? Aqui está contido toda a ciência. O que mais? As leis da natureza. Todas as profecias. Mas isso está no Evangelho ou está na Bíblia? E por que se lê a Bíblia? E por que se diz que é evangélico? Por que na casa evangélica paga-se dízimo? Paga? Por quê?
pedir o dízimo? Pagar o dízimo? Hã? Sim, na Bíblia está. E no Evangelho? E você segue o que? A Bíblia ou o Evangelho? Quem está no atual momento com o livro de diretrizes? O Evangelho ou a Bíblia? Quantas vezes a Bíblia fala em amor? Quantas vezes a Bíblia fala em matar? Quantas? 287 vezes fala a Bíblia em matar. Quantas vezes fala em amor? Nenhuma. Não fala nenhuma. Porque quem pronunciou pela primeira vez a palavra amor foi Jesus. Eu sou o Evangelho, eu sigo o Evangelho. Por que não se paga o dízimo aqui? Não pode-se cobrar o dízimo. Por quê? E aqui está fundamentada caridade. E aqui a observação do óbito da viúva. Tá? Então os erros que a meninada fez, constituiu, foi por observar a Bíblia e não o Evangelho. Se tivesse observado o Evangelho, jamais teria caído no problema de vender as indulgências. Nenhum processo tomariam nas costas. Jesus restaura. Jesus proíbe. Por isso que tudo tem que ser movido por caridade. Estamos pedindo para campanha de Natal? Estamos. Se seu coração pedir, se não tiver desejo de fazer, não faça, porque a sua doação vai contaminar as demais. Não faça. Se vai lhe causar problema de consciência, não doe nada. Se não tem nenhuma ligação com o Evangelho ou com o aniversário de Jesus, não faça nada. Absolutamente nada. Deixe que novamente Jesus volte a atuar. Bem-aventurado aos homens de boa vontade. Os de má vontade, aguarde, espere até surgir boa vontade. Enquanto não tiver boa vontade, não faça. Não faça. Muitas vezes dizem para mim: ah, você é um compromissado com o seu passado, por isso você tem que fazer isso assim mais, por isso você tem que atender. Eu não faço isso para nada, nem sou obrigado a nada. Eu não tenho dívida para vir aqui falar para vocês, colocar a minha vida praticamente nesse trabalho todo. Semana passada atendi quarta, quinta, sexta, sábado, 2 vezes domingo. Cheguei em casa 8 horas da noite. Essa semana já atendi quarta, quinta e hoje. É a segunda tarefa hoje. Eu faço por quê? Eu faço por obrigação? Faço porque sou endividado? Outra, eu faço isso aqui por amor a vocês? Quem acha que eu faço isso aqui por amor a vocês? Mas é por amor a vocês? Amor ao Cristo? Quem acha que é por amor ao Cristo ou amor a vocês? Quem acha? Por que vocês acham que fazemos isso?
Vocês têm que sair daqui sabendo por que a gente faz. Aquela vontade, a vontade de ajudar o próximo, amor ao próximo. Amor ao próximo? Você acha que é por amor ao próximo? Quem acha que é por amor ao próximo? Você acha que é por amor ao próximo? Aqui você responde. É por amor a mim mesmo. E não é por amor a vocês. Nem por amor ao Cristo. Por amor a mim mesmo. A cada um segundo as suas obras. E aqui é de joelhos que eu fico, de gratidão a Ele por me permitir e aos senhores de ser objeto da minha evolução. Isto é caridade. Então não é por amor a vocês. E onde aprendemos isto? Leia a oração de Francisco de Assis. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Que bom. Prazer todo nosso. Veja lá Francisco de Assis. Veja se Francisco pediu em alguma frase ali para que vocês fossem atender alguém. Vê lá. Se Francisco pede a Jesus a autorização para a senhora ir na casa de alguém doente, na casa de alguém perturbada, que a senhora vá fazer uma oração para alguém, leva a luz a alguém que vive nas trevas. De forma nenhuma. Francisco é extremamente egoísta e diz assim: eu, primeira pessoa do singular, eu leve. Nem nós levemos. Eu levo o pão, eu levo a luz, eu levo isso, eu. Por quê? Ele entendeu, a cada um segundo as suas obras. Agora a senhora espera alguma coisa dos seus filhos, das suas noras, do seu marido. Não espere de ninguém. Espere de você. Esperar dos seus médicos, seus psicólogos, dos padres, dos pastores, dos médiuns, dos espíritos. Espere nada. Espere da senhora. Certo, meninada? Eu acho que muita gente vem aqui e diz, nunca mais eu volto. O cara é um louco. Eu já ouvi isso. Hã? Eu já ouvi. É um louco. Sente incomodado. Exato. Tem que se sentir mesmo. E eu não tenho nenhum compromisso com a incomodação de vocês. Tenho com a minha liberdade de dizer o que penso hoje. Amanhã, talvez pensarei diferente. Mas hoje é o que temos. Eu não gosto de palestra, eu gosto de bater papo. Bater papo. Eu estive em Jerusalém, estive na casa de Pedro. E onde Jesus pregava, né? Se você visse a singeleza, a tranquilidade, a humildade daquilo, né? E depois os Espíritos nos trouxeram que deveríamos seguir 3 grandes professores. O professor simples, o professor tranquilo e o professor natural. Quem torna-se aluno desses professores jamais repete de ano ou tem alguma queda na vida. Simples, tranquilo e natural. Quem é grande nunca diz que é.
Quem tem ouro nunca fala que tem. Quem tem caridade não faz estandarte. Uma ocasião recebemos aqui, acho que o Walter lembra, numa notificação recebemos um convite de uma das emissoras do Brasil. Eles queriam fazer um estudo, vir aqui filmar, acontecer e tal. E no primeiro momento, a nossa vaidade fala mais alto, no primeiro momento, né? Seria muito bom, porque a casa iria fazer isso, fazer aquilo, tal, muitos frequentadores. Até que chegou o momento da reflexão. E os espíritos disseram, você tem a liberdade, mas dependendo do nosso conselho, não faça. Por quê? Se culpe por isso, né? Pela falta de estrutura. Hoje, com muita dificuldade, nós temos essa organização simples, mas funcional. E nos falaram os espíritos. Redija outra carta, agradecendo e enaltecendo o convite. Declare formalmente na própria carta a sua falta de estrutura. Elogie o trabalho e a seriedade do veículo e a quantidade de lares que eles atingem. E faça a declaração de que você continua trabalhando para estruturar. A casa. Porque sabemos do grande fluxo de pessoas que virão à nossa procura. Por intermédio desse veículo, ou do trabalho que ele iria prestar. Porém, iria nos causar desordem, indisciplina. De 200 a 300 pessoas, iríamos passar a 2, 3 mil pessoas. E logo iríamos perder o contato com a realidade. Então, faça a declaração dizendo que você está trabalhando. Quando estiver estruturado, você promete que eles serão os primeiros a serem convidados a executar o trabalho que você está fazendo e ainda não está pronto. Redigimos a carta, entregamos e saímos de cena e queremos continuar no anonimato. Certo? Tranquilo, simples. Alguma pergunta? Alguma pergunta, não? Nenhuma pergunta? Nada? Queria só saber se você é feliz. Sou. Sou feliz, mas também sou bravo. Sou criança. Eu tenho diversos Laércio dentro de mim, né? Se você visse o Laércio de quinta-feira, não é esse cara que está aqui. Sou exigente, intransigente, mas também sou infantil, sou crianção de roubar a comida do prato do outro, entendeu? Mas quando criança sou criança, quando amigo sou amigo, mas como dirigente sou dirigente. Como médio sou médio, como comprometido sou comprometido. Não tem meio termo. Sou namorado, tenho uma belíssima namorada. Primeiro nós casamos, depois nós namoramos. Quando encontramos, para não te perder, nem você me perder, vamos fazer o seguinte. A gente casa, depois a gente namora. E foi assim mesmo. Então nós estamos namorando, né? Então, sou feliz. A minha encarnação está valendo tudo que nós passamos. Não vale a pena porque não tem pena aqui, né?
Oi. Vale a pena, né? Não tem pena. Mesmo que a gente fala, nossa, aquela pessoa bebe, está perdendo a existência, está jogando a vida fora. Pela expiação, pelo sofrimento, ela avança, ou não? Não existe involução. Você quer saber quem é minha namorada? Vem cá, Dani. Olha ela ali. Ó. Tá vendo? Eu posso ter cara de bobo, mas não sou. Ai, ai. Primeiro nós casamos, né, Dani? Depois nós namoramos. É diferente dos outros, né, Dani? Primeiro eles casam, aliás, primeiro eles namoram, depois casam, né? Aí o casamento vai para o espaço. A gente faz diferente. Primeiro é casa, depois namora. Tá? E aí não tem esse negócio de dar certo ou não. Já está casado mesmo, acabou, vai embora. Então, mas ela aguenta a bucha porque já foi minha esposa há 300 anos atrás. Há 300 anos atrás, ela foi minha esposa em Medina, na Arábia Saudita. Lá, quando os alemães faziam um grande trabalho de estruturação do Império Otomano. É isso aí. E levou a estrada de ferro até Medina, de Medina ia até Meca, mas aí houve uma desorganização e ficou até Medina. O nome medicina deriva de Medina. Pode fazer isso. A pessoa pode fazer esse estudo de vidas passadas. Vidas passadas? Não sei qual é o termo correto. Vidas passadas não existe. Não, me ensina. Eu não sei o termo correto. A Bíblia está correta quando diz que não existe vidas passadas, hein? Hã? Uma única vida. O que você chama de vida é encarnação. Então, encarnação e desencarnação, isso não significa que são outras vidas. Continua vivendo. Então, essa alternância é que muda. Né? Mas vida é uma só. Você vê esse garotinho aí que tem 2 anos, Dani? Aquele japonesinho? Japonês ou coreano, sei lá. Bom, é 5 anos. E o garoto quase que não consegue o pé no pedal do piano. Ele toca de uma forma extraordinária. O que é aquilo? Manda os neurologistas explicar. Sem estudar, sem nada. Aquilo é vida musical, recordação da vida musical. Tá? Dizer que é vidas passadas? Não. Encarnação passada. Tudo muito bem. E aqui excessivamente, né? Por que belisca a família? Todo mundo certinho, de repente surge uma ovelha negra. Tudo danado. Encarnação passada. Né? A genialidade não é genética. E por essa razão, os afobados na questão da raça pura, quando surgiu a Dolly, aí surgiu aqui a probabilidade de fazer o mundo todo, os homens tudo parecido com o outro, e todo mundo uma só inteligência, conversa. O corpo pode ter aparência, mas o espírito é diferente. Pode fazer clone? Pode. Será um desastre. Mas o desastre geneticamente. Mas a questão de inteligência, de sabedoria, não. De forma nenhuma. Então, meninada, respondendo a sua pergunta, tudo vale a pena.
ou tudo tem seu interesse. O cidadão que faz uso do alcoolismo porque sofre de profunda depressão. A palavra depressão, o que significa a palavra depressão? Falta de pressão. A Dani é o meu contraponto. Começa a falar, começa a mostrar o relógio. E falta de pressão. Interesse pela vida. Interesse por dirigir-se, por cuidar dos seus afazeres, de crescimento. Fuga. E a depressão, ela é genética e filogenética. Filogenética. Quando você... Uma é que você adquire e outra que você transforma os seus genes. E os alcoolistas, que não podemos falar alcoólatra, os alcoolistas, ele é uma questão filogenética. Você ingere, você não tem o gene do alcoolismo. Aí você começa a ingerir o seu meio e você modifica os seus genes. Você transfere isso para o seu filho. O seu filho já é genético, você é filogenético. E olha que situação aqui. No caso das depressões, ela vai surgir aqui quase sempre por perdas e abandonos. Quando você se sente abandonado, você entra aqui na depressão. Para sair da depressão, você entra aqui em alguns subterfúgios. Se quiser o álcool, esses trabalhos, sexo, enfim. Olha o que vai acontecer isso aqui. Para mim, os melhores parâmetros para a questão de depressão é Santo Agostinho. Santo Agostinho tem um pai alcoolista. E a mãe também depressiva. Santa Mônica. Santo Agostinho também depressivo. E aqui tem dois comportamentos que está em voga hoje. O grande mal do século, o que é? Depressão, não é isso? Qual é o grande problema hoje que vocês encontram? É que tem assuntos, um vai emendando do outro. Tem dois comportamentos que vocês vão verificar aqui, fruto da depressão. Um é a inatividade sexual. E o outro é hiperatividade sexual. No hiperativo você constitui os prostíbulos e todos os vínculos para o comércio. Vender um carro, é mulher bonita, é isso, aquilo, mais, blá, sensualidade. O corpo está cacareco, está caindo os pedaços, você, os laboratórios para dinheiro, né? Fazem de tudo para você turbinar um mecanismo que já está detonado para você viver os prazeres sexuais. Sempre da hiperatividade. Na outra inatividade, então na hiperatividade você constitui uma linguagem chamada profana. E na outra você constrói uma chamada sagrada. E você pega os conventos e os prostíbulos, ambos são portadores, são seres portadores da mesma patologia, chamada depressão. Só que um está na hiperatividade e o outro está na inatividade. Quando o hiperativo ele diminui a sua atividade, ele entra para a inatividade. Ele tem os surtos santificantes ou santificados. E os inativos, que também passa por período de inatividade para hiperatividade, eles têm fortíssimos desejos. E aqui são chamados de tentações demoníacas. O que é que esses dois seres querem? O que é que esses dois grupos querem? Não. Eles querem o único ponto. Os dois extremos são prejudiciais.
Eles querem o equilíbrio, eles querem o meio. E o meio qual que é? Família. O meio é a família. Que nos protege, nos guarda, nos ama, nos projeta. Só que você, aqui, tomando umas e outras hoje, você vai modificar os seus genes, transferir para os seus filhos. Seus filhos se livram de sua bebedeira hoje? Não. E os seus netos? Também não. Seus bisnetos? Também não. Seus tataranetos? Também não. Só os filhos dos seus tataranetos que estão livres na quinta geração da sua cana que você tomou hoje. Aí todo mundo diz assim, nós cristãos estamos preparados para ser a família do futuro. Mentira! Sabe quem está sendo preparado para ser a família do futuro? Os nossos irmãos muçulmanos. Lá, a própria religião proíbe a prostituição, proíbe a droga, o álcool, proíbe o roubo. Então, uma série de proibições. E nós estamos se limpando aqui. Tem falhas. Mas será a família do futuro. Nós achamos que somos nós. Nós temos aqui a síndrome do jogo, síndrome do álcool e todas as outras. Nós achamos que somos nós. Não somos. Não seremos. Utilizando aqui a lei da lógica, viu, menina? A lógica nos fala isso. Eu acho que eu falei de muitas coisas, de muitos assuntos. Minha mulher fala que eu engoli vitrola. Diga. Você falou que o muçulmano proíbe essas coisas mundanas, todas elas, eles proíbem. Mas como eles proíbem se nós temos nosso livre-arbítrio? Como é que é? Como que eles proíbem se nós temos nosso livre-arbítrio? Lembre-se de uma coisa, livre-arbítrio quando se tem... Direito de se autodirigir. Você acha que nós temos livre-arbítrio? Você tem 2 condenações na vida, filha. Sabia? Qual é a sua condenação? Você tem livre-arbítrio? Para a senhora tem ou não tem? Tem? Onde? Seguir assunto. Não sei o que você Não existe livre-arbítrio. Por quê? Nós temos uma condenação. Somos condenados a sermos felizes. E aqui você não pode perpetuar a sua infelicidade. Então, se eu não tenho o direito de ser infeliz, não tenho livre-arbítrio. Quem inventou a história do livre-arbítrio está... Liberté, igualité, fraternité. Se existe, o homem pensa diferente do outro, já não existe mais igualdade. Liberdade, se existe, 2 somos do mundo, já não existe mais liberdade. Eu tenho que me limitar ao direito do outro. Bom, meninada, feliz encarnação a todos. Ah, meninada, lista de Natal. Se vocês quiserem nos falar quanto que nós vamos atender na cesta básica, tem uma listinha, por favor, põe o seu nome. Eu geralmente dizia quantos nós íamos atender. Hoje vamos inverter a situação. Vocês vão nos dizer quanto que nós vamos atender. Porém, isso aqui não é simplesmente colocar um número e acabou. Não é palpite, é comprometimento.
você vai dar para atingirmos a quantidade que você julga necessária. Eu vou ouvir para vocês. Bumerangue. Beijo para vocês. Feliz encarnação. Sem perturbação, hein?